Raul, Jesus deixou uma regra áurea, dizendo que toda a lei e os profetas nela se resumem: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vamos conversar um pouco sobre essa trilogia: amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Devemos começar amando a nós mesmos? É muito interessante, Yasmin, percebermos que essa questão tem gerado controvérsias entre os pensadores, entre filósofos que hão discutido a questão dos ensinamentos de Cristo. Alguns asseveram, alguns pensadores, que é impossível nós amarmos a alguém tanto quanto amamos a nós próprios. E outros dizem que é impossível amar a Deus acima de todas as coisas se a gente não tem referenciais a respeito de Deus. Encontramos falas as mais variadas. O que ocorre é que nós não amamos a Deus olhando-lhe o rosto físico, que isso não existe. Amamos a Deus a partir de suas obras. Ao percebermos a felicidade de tudo quanto existe, a correção de todas as leis, o equilíbrio de tudo que há no universo, o nosso desenvolvimento, a estrutura do nosso corpo, de tudo que está à nossa volta, o autor de tudo isso tem que ser obrigatoriamente perfeito, porque todas essas coisas conosco e ao nosso redor se dão com uma perfeição, com uma regularidade notável. Então, amar a Deus acima de todas as coisas, amar a vida, amar as coisas, amar tudo isso que aí está, significa o amor a Deus, já que não o podemos ver. Jesus Cristo nos chamou a atenção. Se não amais o vosso próximo ao qual vedes, como amareis a Deus ao qual não vedes? Então, nós começamos a perceber que Jesus Cristo identificava essa dificuldade de amar ao desconhecido. No entanto, amar o próximo, tanto quanto nos amamos a nós, tem a expressão de dizer que aquilo que eu não quero de ruim para mim, eu não posso querer para você, eu não devo querer para o outro. Aquilo de bom que me faria feliz, eu tenho que ter essa convicção de que também faria você feliz, de que faria o outro feliz. E com isso não magoarei o meu semelhante, porque eu não gostaria de ser magoado. Farei o melhor possível pelo meu semelhante, porque eu gostaria que alguém fizesse o melhor possível por mim. Na hora em que alguém cair, eu estenderei a mão, porque eu gostaria de, na minha queda, alguém me estendesse a mão. Desse modo, nós vamos fazendo um trabalho de relacionamento. É nesse sentido que nós amamos a Deus acima de tudo, porque amamos a vida, a natureza, o universo. E nós fazemos parte dessa vida e desse universo. Mas como trazer a vivência do cristianismo puro para os desafios do século XXI? É muito interessante, Yasmin, pensar nessa questão, porque às vezes passa para as pessoas a ideia de que Jesus Cristo já é um elemento passado. É coisa antiga. Hoje nós temos os modernos ídolos, os modernos ícones, mas que sempre nos estão levando à infelicidade. Jesus Cristo prossegue sendo aquele que o que nos prometeu cumpre, dá-nos de acordo com as nossas obras. E dessa maneira, nesse século XXI, de tantas expectativas, percebemos que ainda não conseguimos nos ajustar aos ensinamentos do Mestre. Ora, quando ele propôs que nós amássemos a criatura humana como a nós próprios nos amássemos, a gente ainda não está fazendo isto. O egoísmo ainda tem sido uma marca desestabilizadora da nossa harmonia, da nossa felicidade, tirando-nos da conquista da paz. Enquanto o ego for essa presença tão marcante na nossa relação, dificilmente conseguiremos entronizar Jesus Cristo, seus ensinamentos, na pauta
da nossa E vivência. o importante é que essa vivência nos conduz à felicidade que nós tanto desejamos. Quando nós só vemos no egoísmo os nossos interesses a despeito dos demais, nós ficamos infelizes. É uma Exatamente. regra áurea que nós ainda temos dificuldade de colocar na nossa vida. Muita dificuldade, Yasmin. No entanto, diante dessa tormenta, dessa dificuldade de trazer Jesus Cristo vivo para o nosso entendimento, estamos acompanhando a luta que muitos travam para que Jesus Cristo se manifeste na fraternidade. Então nós vamos verificando, por exemplo, os movimentos em prol da natureza. Movimentos ecológicos que estão na pauta desses tempos, felizmente, grande número dos países, a maioria dos países assinando acordos, o Tratado de Quioto e tudo mais, a presença de Cristo, o ensinamento de Cristo, do cuidar das coisas em torno de nós, bem-aventurados aqueles que amem aos pais, não é? Porque esses herdarão a terra. Então, obviamente, essa dinâmica de herdar a terra, uma terra mais saudável, uma terra mais sadia, começando por esse espírito de não predação do planeta, esta é uma presença de Cristo entre nós. Essa é uma ideação de Cristo que baixa a terra e que vai encontrando nos mais inspirados a possibilidade de fazer o melhor. O cuidado hoje com a criança, embora muitas famílias não o tenham, mas as autoridades começando a desejar proteger a criança de muitos pais doentes, psiquicamente doentes, patologicamente contaminados. Então nós começamos a ver que isso é inspiração de Cristo neste século XXI. Raul, eu estou adorando você ter colocado o cuidar, porque a inspiração e o grande ensino de Jesus é cuidar do outro, cuidar da natureza. Como é que nós podemos fazer, então, Raul, no dia a dia, para colocarmos esse projeto na nossa vida, que é um projeto de construção da felicidade real, o cuidar? Nós precisamos plantar isto, Yasmin, porque na medida que você tem em suas mãos as crianças e os jovens, comece a ensinar para essa criança aquilo que faz bem à vida, aquilo que fará bem a ela, aquilo que fará bem aos outros. Então, quando a criança jogar o papelzinho de bala no chão, não precisa bater nela, agredir ou dizer palavras feias. Filho, pegue ali do chão, dá aqui para a mamãe botar na lixeira. Ou então, filho, põe ali na lixeira. A justificativa do adulto já estava sujo. Mas nós não viemos para conservar a sujeira do mundo. Nós viemos para limpar a sujeira do mundo. Atitudes pequenas. Coisas pequenas, mas que vão repercutir mais tarde. Porque quando nós olhamos os nossos rios, os mananciais, onde se atiram restos de carro, sofás, geladeiras, esse é o adulto que quando criança jogava papel de bala no chão e ninguém falava nada. Então, quando nós vemos hoje os homens que tiram as toras de madeira da Amazônia com todo o cinismo para vender para os países que estão fazendo propagandas ecológicas, eles estão dizendo onde aprenderam a mentir. Aprenderam a mentir desde criança, quando os pais, os educadores sabiam que eles mentiam e afirmavam, baseados em psicologias oportunistas, de que toda criatura humana tem que mentir. Então nós aprendemos a mentir e aplicamos a mentira para tudo. Jesus Cristo, no século XXI, é este que vem nos ensinar a viver as verdades, para sabermos dizer as verdades. Seja a vossa palavra sim, sim, não, não. Somente quem consegue sentir a verdade e seus benefícios, vive a verdade nas coisas mais mínimas. Vemos pessoas que ascenderam economicamente, compraram carros importados, carros de luxo, mas atiram as garrafas pelas janelas do carro na via pública, atiram os pets, atiram sacos vazios de comestíveis, atiram lixo. Então a pessoa está dizendo o que carrega ainda na alma. Ela desfruta da coisa boa, mas não sabe preservar a coisa boa. Então nós vamos percebendo que neste século XXI há muito espaço ainda
para que Jesus Cristo se aproxime, para que nós possamos pensar como Pedro de Camargo, nosso saudoso Vinícius, quando numa sua mensagem ele pergunta: Jesus nasceu onde e quando? Jesus nasceu para cada indivíduo num tempo diferente. Naquele momento em que nós despertamos para a realidade da vida, para o bem que podemos fazer, para o bem que podemos viver, para a liberdade que poderemos alcançar, então é nesse momento que Cristo nasce para nós.